Olá, eu sou a Daniela Almeida Borges, participo do Centro Espírita Luz e Amor e do Grupo Espírita Denner Limonta e fui convidada para gravar esse breve vídeo falando um pouquinho sobre o tema da 40ª Semana da Família. Então estou contente, feliz com o convite e agradeço desde já a sua companhia, a sua paciência em estarmos aqui refletindo juntos sobre esse tema tão importante, né? Tão caro a todos nós. O título da semana desse ano, de 2022, nesse formato, né, diferente, que é o que a situação nos permite, e graças a Deus temos as ferramentas tecnológicas que nos permitem essas interações. O título da semana é Honrar nosso passado e presente para cultivar o futuro. Perdoar, agradecer e progredir. 3 verbos importantes, né? Perdoar, vamos falar bastante sobre esse verbo logo mais. Agradecer, porque já que estamos falando de família, né? É onde temos a oportunidade de reencarnar, de renascer, é o nosso berço, né, que nos acolhe. E progredir, porque é uma experiência necessária ao nosso progresso, com os pontos fortes, com os pontos fracos, né, com as dificuldades, com as facilidades, mas é na família que nós vamos dar os nossos saltos evolutivos, né? Que nós vamos aprender as pequenas e as grandes coisas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema, né? Um dos subtítulos, que é Perdão, base da regeneração familiar e libertação espiritual. E sempre quando a gente vai falar de perdão, a gente se recorda, né, de uma passagem que certamente nós já ouvimos várias e várias vezes, mas que precisamos continuar a ouvir, que é o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados os que são misericordiosos, né? E o que será que é misericórdia, né? Eu gosto de fazer esse exercício de ir atrás dos sinônimos, porque às vezes eles facilitam a nossa compreensão. A misericórdia é um termo bem abrangente, né? Significa perdão, indulgência, graça, clemência. Então, o que será, né, que esse capítulo nos diz? Certamente todos nós já ouvimos essa passagem, mas nunca é demais repeti-la devido aos ensinamentos, né, que ela nos traz. É uma passagem significativa, forte, importante e como tudo, né, na mensagem do Cristo, ele foi cirúrgico, ele foi muito feliz nas colocações quando indagado por Pedro, né, sobre quantas vezes nós deveríamos perdoar o nosso irmão, né? Pedro perguntou a Jesus, eles estavam falando sobre esse tema, sobre o perdão das ofensas, e Pedro pergunta, né, Pai, quantas vezes perdoarei a meu irmão? E todos nós provavelmente sabemos a resposta, né? Jesus disse que seria 70 vezes, 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes. Ele diz assim: perdoai-lhes, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. E é um ensinamento de Jesus importante que deve ficar bem gravado, né, em nosso coração. Por quê? Porque todos nós certamente já precisamos e vamos continuar precisando sermos perdoados e perdoar. É um verbo aí de mão dupla, né? Via de regra, nós sempre temos motivos para sermos perdoados e para perdoar.
a outrem, né? A outra pessoa, a alguém. E tá lá na nossa oração, né? Diária, na nossa oração de todos os momentos que Jesus nos deixou, né? Na oração do Pai Nosso. Por que será que essa frase está lá, né? Quando nós falamos a oração do Pai Nosso, que é uma oração simples, mas que na verdade deveria ser tratado não apenas como uma oração, mas como um resumo de bem viver, né? Um tratado de bem viver. Se nós conseguirmos colocar em prática aquilo que nós oramos, né? Aquilo que nós falamos na oração do Pai Nosso, nossa vida certamente estaria boa, né? Nós estaríamos bem espiritualmente falando, se conseguíssemos refletir sobre tudo que ela significa, sobre tudo que Jesus quis nos dizer, quis nos ensinar. E quando nós falamos, né, na oração, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí já é interessante a gente fazer uma paradinha, a gente fazer uma pequena pausa para reforçar a pedagogia crística, né? Como Jesus foi sábio e foi um verdadeiro mestre em todos os detalhes, né? Uma oração tão profunda, mas tão sintética ao mesmo tempo. E, em primeiro lugar, Jesus, né, nos coloca como ofensor, ou seja, perdoa as nossas dívidas. E por que será? Porque muitas vezes somos nós os agressores, né? Somos nós que, humanos que somos, nós ferimos, nós agredimos, nós magoamos, nós humilhamos, né? E nós, todos nós, né? Então, quando a gente se coloca nessa posição humilde, quando a gente se coloca nessa posição humana de quem erra, nós nos enxergamos como alguém falível, que é como nós somos, né? Nós somos seres que ainda magoamos, ainda erramos, ainda nos equivocamos, muito mais, né, do que gostaríamos. Então, nós alcançaremos aí o perdão na medida exata em que perdoarmos as agressões que nos são dirigidas, ou seja, primeiro precisamos refletir sobre a nossa própria conduta, sobre como nós estamos agindo, né? E não apenas como os outros agem, né? Então, sempre centrado para si, como indivíduo, como espíritos imortais que somos, né? Temos a capacidade de refletir sobre os nossos atos. Então, sempre chamar para si essa responsabilidade, como eu estou agindo, para depois refletir, né, sobre como o outro age em relação a mim. E Jesus, ele deu um grande exemplo, né? Ele não apenas falou sobre perdão, mas nos seus últimos instantes, quando ele já estava lá crucificado, ele simplesmente suspira, olha para o alto e, num momento de absoluta entrega, de absoluta aceitação, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? Num gesto de profunda humildade, ele pede perdão aquilo que estava acontecendo com ele, aquele momento pelo qual ele estava passando. E perdão é uma palavra muito ampla, né? Sempre conduzindo aí para o sentido da libertação. E eu trago aqui uma curiosidade, uma informação científica. Há estudos bem avançados que estão chegando à conclusão que o perdão faz bem para a saúde. Ou seja, né, além dos benefícios espirituais que certamente todos nós conhecemos, as investigações científicas, elas estão comprovando que ataques de raiva causam distúrbios em nosso aparelho circulatório, no nosso sistema respiratório,
no nosso sistema imunológico. E esses problemas podem nos levar, né, essas manifestações, elas podem nos levar a doenças cardiovasculares, como a hipertensão, o infarto e o AVC. Ou seja, quanto mais nós aprendemos a lidar com os nossos rompantes de raiva, com as nossas reações instintivas, quanto mais nós trabalhamos internamente o perdão, nós caminhamos para uma vida mais saudável. Bacana isso, né? E quando Jesus, ali interpelado por Pedro, perguntando sobre quantas vezes ele deveria perdoar, ele deixa bem claro, né? É uma alegoria, uma metáfora, né? Os 70 vezes, 7 vezes, não é um cálculo matemático. Ele diz que nós precisaremos perdoar ilimitadamente, né? Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. E continua Jesus dizendo, né, a Pedro: ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial te faça. É o nosso bom e velho mandamento de sempre, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, né? Agir na mesma medida. E tem uma historinha bem interessante na revista O Consolador, que conta que certa feita uma senhora teve a oportunidade de conversar com Chico Xavier e ela estava sofrida, ela havia passado por vários problemas ali no seu casamento, no seu relacionamento, e ela estava muito triste com tudo aquilo que vinha ali acontecendo, né? E ela, uma senhora muito humilde, muito simples, ela vai conversar com o Chico e fala: Chico, eu andei fazendo as contas e eu acho que eu já perdoei as 490 vezes, né, do meu marido. Ao que o Chico responde: pois é, minha irmã, mas é 490 vezes cada uma das ofensas que talvez você tenha sofrido. Ou seja, né, não é um cálculo matemático, é uma medida constante, né? Porque nós sempre seremos desafiados, nós sempre teremos motivos que precisaremos perdoar, pequenas coisas, grandes coisas, desde sempre, né? Desde a nossa criação. E Jesus continua, né, na sua fala a Pedro, nos lembrando, né? Não está Deus a te perdoar frequentemente, né? O Pai não está nos perdoando sempre? Conta porventura as vezes que o seu perdão desceu a te apagar as faltas? E é interessante fazermos essa reflexão, esse exercício, né? Quantas vezes será que ao longo da nossa vida, ao longo das nossas existências, né, seres imortais que somos, certamente fomos perdoados muitas vezes, né? Então, o uso da indulgência, né? O que seria indulgência? É a disposição para perdoar os erros dos outros, as culpas dos outros, né? Ser a disposição para sermos caridosos, generosos, né? Então, perdoai para que o Senhor vos perdoe. Abaixai-vos para que o Senhor vos eleve. Humilhai-vos para que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Nos colocar numa posição de humildade, porque não raro, né? Muitas das vezes, para a gente perdoar, especialmente as pessoas que nos são muito caras, já que estamos falando de família, já que estamos falando de pessoas próximas, com as quais convivemos muitas e muitas vezes, nem sempre é fácil. Na maioria das vezes não é.
Mas o mérito está exatamente em se colocar nessa posição de humildade, né? De dar o primeiro passo, de relevar. Nós temos vários exemplos sim, todos nós temos, de pessoas que, para conviver bem em família, elas aprendem a relevar, né? Quais são as disputas, quais são as brigas que merecem ser compradas, né? Entre aspas. Porque não vamos ter aqui também a ilusão de que a convivência será eternamente pacífica. Todos nós sabemos que não é assim, né? Nós temos marido, esposa, filho, sogra, genro, nora, cunhada, todos nós vivemos e sabemos que a realidade não é simples, mas que com um pouco de boa vontade, com um pouco de disposição, é possível a gente colocar na balança, né? Quais são as virtudes dessa pessoa? Se eu for medir, né, colocar literalmente uma balança, será que eu tenho mais virtudes para elencar? Será que eu tenho mais defeitos, né? Todos nós somos seres complexos, temos pontos fortes e pontos fracos. Todos nós, absolutamente todos nós. Então, estarmos sempre atentos a esse convite, né, para darmos o primeiro passo, para estarmos dispostos, nós, primeiramente, antes de exigir o outro, antes de pedir para o outro. O mérito do perdão, ele é proporcional à gravidade do mal. Quando a gente se machuca, né, e é um leve arranhão, a gente se recupera rápido. Mas quando é uma dor profunda, quando é uma lesão grave, quando é um caso sério, requer cuidado, requer tempo, requer paciência. Então, nenhum merecimento, né, nós teríamos em relevar aquilo que nos irrita, né, os agravos dos nossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões, né? Então, o mérito está exatamente aqueles que porventura passam por grandes provações. É um grande mérito também, é proporcional. Depois, quando tivermos a oportunidade de estarmos em contato com a nossa própria consciência, né? Ali no que, entre aspas, convencionou-se a chamar, né, do juízo final, que não é nada mais do que uma autorreflexão, um momento de nós conosco, né? Sobre o que fizemos da nossa vida, sobre quais foram as nossas escolhas, sobre quais foram as nossas atitudes. O que esse momento vai nos dizer? Teremos motivos para comemorar? Teremos motivos para nos orgulhar? Quando estivermos fazendo essa viagem de volta, né, sobre as nossas existências, seres imortais que somos, não temos apenas essa existência, mas várias outras. Quando estivermos fazendo essa passagem, né, e esse caminho de volta, o que nós teremos para refletir? Nós teremos mais motivos para nos orgulhar? Nós teremos mais acertos? E se nós não tivermos tantos acertos, nós teremos pelo menos tentativas? Pelo menos alguma mínima disposição no sentido de errar? No sentido de acertar? Né? Qual foi a nossa disposição para enfrentar os erros, as falhas, os nossos arrastamentos que todos nós temos? Então, vamos ter cuidado, né, para tirar do nosso coração ali os sentimentos de rancor. E Deus sabe o que mora no coração de cada um. Deus sabe quais são as batalhas diárias de todos nós. Deus nos conhece como um pai amoroso, como um pai presente, como um pai onisciente, né? Como um criador perfeito. Ele sabe o que passa no coração de cada um de nós.
mas precisamos ter bom ânimo para vencer essas dificuldades. E esse capítulo do Evangelho termina com uma frase linda, né? Esse item, que é uma fala de Simeão, quando ele diz o seguinte: Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: Nada tenho contra o meu próximo. Olha, é tão bonito que eu vou até falar de novo. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: Nada tenho contra o meu próximo. Quem será de nós que pode ter essa certeza, que pode ter essa tranquilidade, que quando ali, ao colocar a cabeça no travesseiro, vai estar absolutamente tranquilo e poder dizer isso? É um exercício interessante, né, para nós anotarmos ali no caderninho e deixar na cabeceira da cama, para fazer essa reflexão. É um bom hábito que em determinado outro momento do Evangelho, Santo Agostinho também fala sobre isso, né? Ao revisar o nosso dia, ao revisar a nossa semana, como foi a minha reação, como foi a minha atitude, quais foram as minhas escolhas. Esse exercício de autoconhecimento seria muito importante, inclusive se nós tivéssemos o hábito de anotar mesmo para revisitar de tempos em tempos os nossos desafios. Porque a nossa vida não é um comercial de margarina. Todos nós temos os nossos desafios diários. E já que estamos falando de família, nós temos fases. Temos fases de dificuldade, né? Quem tem crianças, quem tem adolescentes, sabe que são fases desafiadoras, que requer muita paciência, muito amor, muito cuidado. Mas precisamos ter o bom ânimo, a vontade de acertar. E nesse capítulo também tem um ensinamento interessante quando pergunta sobre qual seria o sacrifício mais agradável a Deus. E está no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: se quando fordes colocar a sua oferenda no altar, vos lembrar que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então, quando Jesus fala da importância de nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos e, antes de tudo, né, os nossos irmãos mais próximos, que são os nossos familiares, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é aquele que o homem está disposto a cuidar dos seus próprios ressentimentos, né? Antes de se apresentar para ser perdoado, precisa o homem perdoar. E não apenas perdoar da boca para fora, né? Porque muitas pessoas às vezes falam: eu perdoei, mas internamente aquilo ainda incomoda, fica remoendo, não vira a página, não esquece. Então, precisamos reparar, na medida do possível, aquilo que nós fizemos aos nossos irmãos, para então a oferenda ser aceita, porque ela virá de um coração livre, de um coração puro, sem pensamentos maus. E Jesus, como sempre, né, nas suas falas metafóricas, antigamente os sacrifícios eram materiais, né? Era doação de um animal, de um saco de dinheiro, de alguma coisa nesse sentido. E agora não existe mais isso, né? Os cristãos não oferecem os dons materiais porque o sacrifício foi espiritualizado, ou seja, o preceito ganha ainda mais força, ou seja, depende da nossa vontade em acertar,
da nossa vontade em reparar os nossos erros, em aparar as nossas arestas, em estarmos vigilantes. Essa busca pela melhoria é constante, né? Como diz o título, nós precisamos buscar lá atrás, no passado, às vezes que erramos, às vezes que acertamos, mas nos concentrar no momento presente para logo ali, no futuro, termos uma condição melhor. São tempos que estão interligados. E já que nós estamos falando de relações familiares, estamos falando de perdão, há no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, um tema muito importante, que é o esquecimento do passado. Talvez algumas pessoas possam até se perguntar: nossa, mas será que eu não vou deixar de aproveitar as minhas experiências de vidas anteriores, né? Se eu esqueço? Na verdade, não. Quando Deus lança um véu sobre o nosso passado, há nisso uma dádiva, há nisso um presente, porque não raras vezes, se nós lembrássemos de quem nós fomos, do que nós fizemos, isso traria muitos inconvenientes. E em alguns casos seria até inviável, né? Conviver com algumas pessoas que nós maltratamos ou que nos maltrataram. E via de regra, as nossas relações familiares, os nossos vínculos consanguíneos são de outras experiências, né? Nós já tivemos outras vidas juntos. Não é uma regra, né? Não precisa ser necessariamente assim, mas são vínculos do passado. Nós já tivemos histórias cruzadas em algum momento. E já pensou se a gente se lembrasse de todos os detalhes? Seria muito difícil a gente superar isso. Então, traria uma perturbação nas relações sociais, porque muitas vezes o espírito renasce no meio com as pessoas com as quais ele já conviveu, exatamente para reforçar os vínculos de afeto, de cuidado, de amor, ou mesmo como provas e expiações, né, para reparar algum mal que porventura ele tenha feito. Então, esse esquecimento do passado é uma bênção. Mas esse esquecimento, vale lembrar que ele é temporário, né? Quando nós retornamos à pátria espiritual, nós temos plena convicção, plena lembrança de tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fizemos. E na verdade, esse esquecimento ele não é absoluto, assim. Quando a gente quer conhecer melhor a nossa trajetória evolutiva, quem nós somos, basta olhar ali para as nossas características mais profundas. Não é tão difícil assim quando a gente quer se conhecer de verdade, né? É só a gente prestar atenção em pequenas nuances do nosso próprio comportamento, nas nossas tendências instintivas e também na voz da nossa própria consciência, que muitas vezes nos conduz para o caminho que nós precisamos percorrer. Quando a gente está atento às nossas tendências, e muitas vezes são tendências más, é aí que nós precisamos focar a nossa atenção, é aí que nós precisamos nos corrigir, é aí que nós precisamos nos concentrar toda a nossa atenção. Porque se fosse alguma coisa que a gente já tivesse superado, esse traço de personalidade não reapareceria, o que é bem comum a todos nós. E isso é bem comum também nas crianças, né? Às vezes os pais ficam apreensivos ali, como será a personalidade do meu filho no futuro? Quais serão as escolhas? É só a gente prestar atenção, né, nessas tendências instintivas, elas nos dizem muitas coisas.
E quando a gente está falando de perdão, a gente sempre tem que lembrar daquela perguntinha do Livro dos Espíritos, também tão famosa, que a gente sempre repete, que a gente sempre lê, porque é necessário que a gente não se esqueça dela, né? Que é a pergunta 886. Porque quando nós estamos falando de perdão, nós estamos falando também de caridade, né? Que é a pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ou seja, caridade é muito mais amplo do que a benemerência. É muito mais amplo do que fazermos ali algum ato de bem, né? A caridade é muito mais ampla, porque ela requer, além da benevolência, também o exercício da indulgência, que é não ficar focado, não ficar exagerando as imperfeições dos outros, aprender a relevar e perdoar as ofensas. Então, a caridade, ela abrange todas as relações que nós temos com os nossos próximos, especialmente com os nossos familiares, né? Antes de tudo. Então, a forma com que nós tentamos conviver no dia a dia, a forma com que nós tentamos lidar com as adversidades que são normais, que acontecem em todas as famílias passam por adversidades. Então, como nós escolhemos agir ou reagir? Como será que nós estamos convivendo com o nosso próximo mais próximo? E às vezes a gente também pode se perguntar, né, o que a outra questão nos traz, a próxima reflexão. Porque quando Jesus fala, amai mesmo os vossos inimigos, pode ficar parecendo uma coisa estranha, né? Mas como assim? Como eu vou amar o meu inimigo? Isso não é contrário à minha tendência natural? Essa inimizade, né? Esse relacionamento ruim não é uma falta de simpatia entre os espíritos? E aí eu vou fingir uma coisa que eu não sinto realmente? Olha a resposta que interessante. Ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Ou seja, nós não vamos ter um sentimento puro, verdadeiro, de amor genuíno por aqueles que entendemos como nossos inimigos, mas podemos sim retribuir o mal com o bem na medida do possível, não aumentando ainda mais essas relações que percorrem as encarnações, né? Quem tem a oportunidade ou já participou de alguma reunião mediúnica sabe que essas relações conflituosas, elas duram muito tempo, né? Elas vão além de uma, duas ou três encarnações. E cabe a nós colocar um rumo diferente, mudar esse percurso, mudar essa rota, não aumentar ainda mais essa inimizade. Muitas vezes pode acontecer que a pessoa nasce em um lar muito desfavorável, as relações são desequilibradas, é um clima, é uma atmosfera, uma psicosfera de total desequilíbrio. Pode acontecer, não raro. E pode acontecer, inclusive, que as relações ali, né, filiais sejam completamente desequilibradas. Mas quando isso acontece, não é por acaso, né? Não existe o acaso.
muitas das vezes essas relações é para nossa própria libertação espiritual. Então, às vezes, a criatura nasce ali numa condição ruim, né? Numa condição reencarnatória num ambiente vicioso, seja na família de sangue, ou seja nas relações sociais, que às vezes podem até arrastá-la para o mal, mas a sua força de vontade, a sua determinação em se elevar, em usar o raciocínio para fazer escolhas mais saudáveis, usar o estudo, usar o trabalho no bem, né? O que é o trabalho no bem? É qualquer oportunidade de ser útil. Ela vai mudando a sintonia, ela vai se tornando mais próxima da espiritualidade que sempre quer nos ajudar, que sempre quer colaborar conosco. Então, da mesma forma que existem influências espirituais perturbadoras, existem influências espirituais positivas, salutares, de espíritos que querem nos ajudar a fazer escolhas mais saudáveis, a seguir o caminho do bem. Mas para que isso aconteça, precisa haver uma sintonia, né? Nós precisamos atrair boas companhias espirituais e não ter vergonha de pedir ajuda, usar sempre o recurso da oração, estar em sintonia com os bons espíritos, né? Nós sabemos que o nosso pensamento é como um imã e ele faz com que nós atraiamos companhias. Então, quais são as companhias que eu estou escolhendo? Quais são as companhias que eu estou atraindo? Essas companhias poderão me ajudar no meu exercício de libertação. Esse equilíbrio, ele depende única e exclusivamente de nós, né? Nós sempre precisamos nos lembrar o que eu vou fazer com aquilo que fizeram de mim. Sempre cabe a nós tomarmos decisões, termos atitudes para além da influência do outro. Não vou dizer que o comportamento do outro não influencia na nossa vida, influencia sim, mas nós sempre podemos reagir, sempre podemos agir em consonância com o bem, em consonância com os ensinamentos de Jesus. E muitas vezes, quando nós falamos de relações conflituosas, né, os nossos inimigos são, na verdade, irmãos que ao longo da nossa vida surgem à conta de professores, impondo-nos lições difíceis, porém necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. É dessa forma que devemos compreendê-los e amá-los, como nos recomenda Jesus. E sempre, sempre com a certeza que Deus não dá provas superiores àquilo que nós não podemos carregar, né? O fardo sempre é proporcional ao que os nossos ombros podem carregar. Deus não permite que as suas criaturas sucumbam, né? Nós fomos criados para acertar, nós fomos criados para evoluir, nós fomos criados para seguir o caminho do bem, o caminho da luz, o caminho do amor. Está no nosso DNA, essa é a nossa destinação. Às vezes a gente distrai um pouco no meio do caminho, mas o destino final vai ser esse. A gente não precisa ter dúvidas. Mas nós precisamos também nos lembrar que somos seres espirituais em experiências materiais e não focar apenas nessa experiência terrena, né? Se hoje eu estou vivendo isso, se hoje isso está acontecendo comigo, se hoje essa é a minha condição, há um motivo no passado, há um motivo no presente, mas como é que eu quero construir o meu futuro?
E ter claro isso, que o futuro é uma construção que começa no hoje, que começa no agora. Então, não vamos ficar apenas nessa experiência terrena, lembrar que somos seres espirituais e que teremos várias outras oportunidades. Então, não ficar focado apenas em uma existência. Elevar sempre o nosso pensamento para que a confiança no futuro possa guiar o nosso acerto no presente. E assim eu agradeço muito a companhia. Desejo que tenhamos todos uma semana de paz, de harmonia, de tranquilidade e que possamos estar sempre sintonizados com os amigos espirituais que nos amparam, que nos protegem e que estão sempre ao nosso lado. Fiquemos todos com Jesus. Até a próxima!